Bom dia, boa tarde ou boa noite para você também. Ouça. Hoje, Concerto para Cravo de Johann Sebastian Bach, 10:52, terceiro movimento, em Ré menor. Você sabe que eu já lhes contei aqui essa teoria que não é minha, de estudar ouvindo música erudita. Já disse isso milhões de vezes. Mantenha o seu hemisfério direito ocupado, enquanto deixa o esquerdo livre para poder pensar nas coisas que estamos estudando. Já contei isso milhões de vezes, vou contar isso até o último dia. Então, só para relembrá-los e reforçar a ideia, por que eu coloco sempre música erudita de fundo para que nós possamos estudar que nem gente grande. Hoje o tema é, eu não digo polêmico, mas é um tema que tem salvo muita gente aí, que são os mapas mentais. Você sabe que essa coisa dos mapas mentais surgiu nos anos 60. Tem um pesquisador aí que disse, cara, por que a gente não resume as informações num lugar só? Pega um monte de livro, pega um monte de material e resume. Pega uma folha, deita com a barriga para baixo, a perna para cima, fazendo assim, e sintetiza tudo isso num lugar só. Então, essa síntese chama-se mapa mental. A pergunta é, por que se chama mapa? Por uma questão óbvia, você localiza as coisas em qualquer mapa. Por que mental? Por uma questão simples, de novo. Você centralizou tudo que você viu nos livros, nas apostilas, nos materiais e em sala de aula, numa única folha de papel sobre um tema específico. Então você escolhe um tema, por exemplo, equação do primeiro grau. Então, tudo que você souber, ou aprender, ou ler sobre a equação do primeiro grau, você vai colocar neste mapa. Desde a definição de cada uma das letrinhas, no caso y igual a x mais b, por exemplo, equação do primeiro grau. Quem é o a? Quem é o b? Quem é o x? Como é que o gráfico funciona para valores de a diferentes? Quando a é negativo, por exemplo. Então, entendeu? Você sintetiza tudo que você sabe sobre equações de primeiro grau numa folha, ok? Próxima folha. Vamos trabalhar, por exemplo, com química orgânica. Quais são as funções? Ah, tem a função álcool, tem a função, sei lá, aldeído. Não é da minha área, eu estou lembrando das coisas lá do ensino médio dos anos 80. Tem a função éster. Como é que funciona? Então você sintetiza química orgânica numa folha. Agora, direito constitucional, por exemplo, uma lei específica. Do que essa lei fala? Então, direito constitucional. Então, qual é a grande ideia? Nós vamos ver alguns exemplos aqui com relação a, primeiro, um mapa mental da sua vida diária. Claro, lembrando que todos esses exemplos que eu coloquei são tirados da internet, tirando o meu próprio. O meu próprio vai lá no final, que é um mapa mental sobre informática para concurso público, ou seja, para quem está assistindo aqui, não se esqueça que estamos falando aqui genericamente de concursos públicos, vestibulares e Enem. Então, essa última imagem que eu irei colocar é um mapa mental sobre informática para concurso público. Mas, ao longo desse vídeo, nós vamos colocar alguns. Então, desde química, direito, literatura, matemática, e um, que é o I primeiro, o da sua vida. Então, você pode escolher como você faz. Quer fazer... claro, eu sempre digo, parta do centro. Você pega uma folha A4 ou A0, dependendo de quando você for escrever, desenhar, parta do centro. Então, no centro está a ideia principal. Ou seja, no seu caso lá, você, vida. O que você faz ao longo dos dias? Então você estabelece aí conexões, por exemplo, entre os dias ou entre as coisas que você pretende fazer. Então fica a critério como que você desenha isso. Só que eu vou dizer desde já. Você pode fazer isso de uma maneira simples, só colocando palavras e colocando com setinha. Ou você pode fazer de maneira elaborada, que é o recomendável. Claro, você pode fazer isso na munheca mesmo, com canetinha, com lápis colorido, com giz de cera, com guache, seja lá com o que quiser, mas com cores diferentes, destacando as diferenças entre as ligações e os níveis de ligações. Por exemplo, a parte central, que seria a ideia principal, vermelho. As do primeiro nível em volta, laranja, por exemplo. As que derivam dela em amarelo, e as outras em verde, e as outras em azul, por exemplo. Então, você cria uma estrutura, como se fosse uma hierarquia, e você consegue ver quem gera o quê. Você entendeu a ideia?
Quem deriva da onde? De onde vem aquela ideia? Isso vale para todos os níveis, vale todos os idiomas, todas as disciplinas, vale o que você quiser, vale para português, vale para direito, vale para informática, para química, física, biologia, pouco importa. Então, você pode fazer assim, ou se simplesmente usa um software, alguns gratuitos, outros pagos, outros disponíveis diretamente via navegador, você não precisa instalar nada, entra lá no browser, nós vamos ver alguns endereços sobre isso, entra no navegador, cria seu mapa lá, cria uma continha, pode ser vinculado ao Facebook ou ao Google, por exemplo, cria uma conta e começa a fazer seus mapas mentais. Ou, o que eu não recomendo, pegar mapa pronto. Eu vou insistir na ideia, não pegue mapa pronto. Eu peguei aqui para mostrar-lhes como é que é a ideia. Só que eu já trabalho com isso há 300 anos. Agora, para você que está começando agora a ser concurseiro, vestibulando e enemzeiro, não recomendo que pegue mapa pronto. Entendeu a ideia? Construa o seu, use aquilo que eu falei nos últimos vídeos. Use um como modelo. O que eu posso colocar aqui? Por exemplo, literatura. Literatura brasileira. Então, claro, a palavra-chave é literatura. E tem os movimentos literários todos. Parnasianismo, né, romantismo, aquelas coisas todas. Você pode parar aí, se quiser. Ou você pode, a partir daí, colocar os autores. E a partir dos autores, por exemplo, colocar os livros principais. Entendeu a ideia do que é o mapa mental? Você sai de um todo para as partes. E fica muito mais fácil estudar. Então, resumo da ópera. Quando você escolhe utilizar o mapa mental, você não só aprende, você apreende com 2 Es. Qual é a diferença? Ué, não é a mesma palavra? Não, claro que não. Aprender é para aquela hora. Apreender é segurar para si. E as pessoas, quando vão à escola, geralmente não apreendem, só aprendem. E isso se desgasta com o tempo. Você não vai usando, você vai perdendo essa informação. Então, quando você for estudar, seja para concurso público, vestibular ou Enem, mapas mentais. Faça uso extensivo dos mapas mentais. Se puder fazer um mapa mental para cada disciplina, seria o ideal, mas o ideal dos ideais é um mapa mental para cada tópico que você veja. Por exemplo, matemática, funções. Tem várias. Tem de primeiro, tem de segundo graus, tem logarítmicas, tem exponenciais. A pergunta é agora. Você pode fazer um mapa, não vai caber no A4. O que você faz? Faz no A0, muito trabalho de carregar para lá e para cá. Então divide. Faz um mapinha para funções de primeiro grau, faz um mapinha para funções de segundo grau, faz um mapinha para funções logarítmicas e exponenciais. E daí faz um mapa para matrizes. Dentro da biologia, faz um mapa lá para seres vivos que respiram de maneira... Entendeu a ideia? Eu não falo, não me meto em falar em biologia porque não é minha área. Tanto que eu falo é bobagem, eu só digo até um pedaço. Dos direitos, o direito constitucional, o direito administrativo, direito penal. Ou seja, você estuda cada disciplina de forma, claro, estanque, no sentido de fazer o mapa mental para ela. Quando for juntar tudo, você estuda a disciplina, você estuda o conteúdo. Certo? Então, dá uma olhada aqui nos exemplos de mapas mentais que eu procurei para os senhores tenham uma ideia de como se faz um. Então, daqui a pouco eu vou falando aqui no fundo algumas coisas e daqui a pouco eu volto com os links, tanto dos gratuitos, quanto dos pagos, quanto dos programas que dependem apenas do navegador. Então dá uma olhada aqui na Pedra Branca, 3210. Dá uma olhada nesse aí. Esse é o modelo de início. É aquele que diz o que você faz da sua vida durante a sua vida inteira. O que você quer fazer? Tem lazer, tem família, tem esporte, tem trabalho, tem estudo. Extremamente resumido. Mas nada impede que você use uma versão, por exemplo, como essa daqui, ó, que tem os dias da semana. Entendeu a ideia? Então você pode ampliar isso para uma visão um pouco maior, um pouco mais elaborada, com mais detalhe. Mas de repente o teu foco é vestibular, então eu quero estudar matemática, por exemplo. Dá uma olhada aí, ó. E se for química, se for um assunto específico, dá uma olhada. E se o grande tópico do dia for literatura brasileira? Então, você entende qual é a grande função dos mapas mentais?
você criar literalmente uma estrutura de estudo baseado no material que você lê, tanto livro, apostila, nas salas de aula e do que você vai lembrando. Então, é uma atividade, é que nem as fichas resumo lá no passado. É uma atividade que reforça esse teu conhecimento. Reforça no sentido de faz com que você o apreenda, que você o absorva, que ele entre em você. Porque cada vez que você lê mapa mental, você lembra, você recorda dos conceitos, recorda das informações todas. Entendeu a ideia? Então, esses todos que eu mostrei foram tirados da internet. Inclusive esse, dá uma olhada aqui, por favor. Esse do direito. Esse é bacana, dá uma olhada aí quão elaborado ele poderia ser. Entendeu? Agora, esse que eu vou apresentar, a partir daqui a 3 segundos, esse é o meu. Então, esse eu fiz especificamente para concurso público, ou seja, para quem é vestibulando e Enemzeiro não vai ver graça nele, porque não é aplicável. Agora, para quem é concurseiro, por exemplo, TJ, TRE, MPU, INSS, as polícias, esses conseguem ver nesse mapa mental praticamente o edital inteiro. Então, dá uma olhada aqui, 3, 2, 1, 0. Chama-se Mapa Mental de Informática. Essa é criação minha. Esse é meu. Tá lá no site, Aulas na Web, uma cópia dele. Certo? Esse foi criado por mim. Então, aquela velha frase. Você pode usar um software para isso, gratuito ou pago. Você pode usar o seu navegador, Chrome, Firefox, Edge, pouco importa, Internet Explorer, se for o caso, ou Safari, se você usar Apple. Para isso também, você não precisa baixar software nenhum. Ou você faz literalmente na canetinha, no papelzinho, com lápis de cor, com giz de cera, com aquarela, com guache, seja lá o que for. Só que agora uma dica. Use cores, use essa estrutura, mas não perca muito tempo fazendo desenho elaborado. Muita gente acaba transformando, na verdade, desculpe, o mapa mental em atividade lúdica. O cara desenhar, por exemplo, eu vou estudar vírus, eu quero ficar desenhando horas o vírus, todo elaborado, perde-se muito tempo. Então só desenhe, isso aqui é um vírus, ponto, acabou. Entendeu? Você sabe que é um vírus. Eu vou estudar, por exemplo, estrutura celular. Isso daqui, o cara quer desenhar em 3D. Não, célula, põe as coisas importantes. Mitocôndria, lisossomos, complexo golgiano, retículo plasmático, núcleo, acabou, ponto. Não precisa ser uma coisa assim elaborada, só você vai ver. Só você vai ver. Entendeu a ideia? Então, aquilo que eu digo, mapa mental não é para ficar bonito. Mapa mental é para ser entendido, para ser compreendido e, antes de qualquer coisa, para ser absorvido. Certo? Então, ao som do terceiro movimento do Concerto para Cravo de Bach 1052, nós nos despedimos com a certeza de que você entendeu o que são mapas mentais e como é que usa. No link, aquele que você conhece, o famoso aulasnaweb.com/comoestudar.html, tem novidade. Entre nesse link uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada meia hora, porque volta e meia tem novidade lá. Quando eu não atualizo a lista de músicas, eu atualizo esse tipo de informação. Então estará lá daqui a pouco, daqui a meio segundo, daqui a 3 anos, o link para os softwares de mapa mental. Certo? Então, prometo deixá-lo em paz por enquanto, mas dá uma pensada aí que mapa mental é extremamente importante como ferramenta e vai ajudá-lo no processo de entender certas coisas que você não havia visto ainda. Certo? Por enquanto eu vou embora, mas daqui a meia hora, daqui a 5 dias, daqui a 2 anos e meio, eu volto. Grande abraço!